Vamos! Energia! Mais uma live incrível começando. Bora conectar. Cláudia, seja bem-vinda. Tamo junto. Bora lá. Colocar a musiquinha aqui. Pati, seja bem-vinda. Hamilton, nosso convidado, já tá aí. Tá aí. Deixa eu ligar essa luz aqui para dar uma clareada. Aí, muito bom. Excelente. Galera, vai chamando a galera. Bora conectar todo mundo. Que hoje temos mais uma Super Mega Power Live. Muito bom, muito bom, muito bom. Dia incrível. Seja bem-vindo, Rafa. Ó, Rafa já tá aí. Márcia. Rafa, agora quero ver a galera de BH toda conectada com a gente, Hamilton. Bernardo, seja bem-vindo. Coach Rômulo, grande professor. Esse é o cara. Tamo junto, irmão. Bora lá, galera. Vamos botar energia. Clica no aviãozinho aí. Chama os amigos, porque hoje o bicho vai pegar. Seja bem-vindo, Rafa. Não sei quem é, porque não tá o nome ali, né? Val Moraes, seja bem-vindo, Val. Tamo junto. Hamilton, já vou te chamar aí. Fica no jeito que eu já tô te chamando. Botar aquela musiquinha pra dar uma energizada. Bora lá, quem tá me ouvindo bem, escreve aí um energia! Energia! Vamos! Isabel, seja bem-vinda. Elaine, seja bem-vinda. Nelson, sempre presente, irmão. Tamo junto. Que horas são aí em Portugal agora? Muito bom. Galera, papel e caneta na mão. Porque vai valer a pena. Já viu que cantar não é comigo, né? Mas a gente tenta. A gente ataca em todas as vertentes. Onde der, a gente tá atacando. Peraí que eu vou ter que ligar o carregador. Nilma, seja bem-vinda. Márcia, aê. 23h30 lá em Portugal. Nelson conectado com a gente. Kelly já tá aí também. Tamo junto, Kelly. Prestigiar nosso mestre Hamilton aí, nosso mentor. Nosso mentor do mercado financeiro. Grazi, seja bem-vinda. Andréia, seja bem-vinda. Bora entrando aí, galera. Bora conectar. Mais um minutinho a gente começa. Só tô separando aqui a minha folhinha. Anotações prontas. Caneta na mão. Pra anotar tudo que nós vamos aprender hoje. Porque assim, hoje vocês vão ver a história de um cara que a história por si só já inspira. A Márcia também lá de Portugal, né? 23h30. Seja bem-vindo, Jair. Seja bem-vindo. Jabert, né? Tá lá no nosso grupo. Gabriele, seja bem-vinda também. Gabriel. Isso aí. Excelente, muito bom. Galera, vou chamar nosso convidado aqui em 1 minuto e 30. Então eu quero convidar você a fazer o seguinte, ó. Clica nesse aviãozinho aqui, ó. Clica no aviãozinho e envia para aí pelo menos umas 10 pessoas. Eu sei que a gente consegue. Gesiel, seja bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo. Winders, eu não sei o nome, não dá pra ver, né? Natália, seja bem-vinda. Nathalie, Luciana, sejam todos bem-vindos. Vai mandando uma energia aí, mas eu vou contar com a ajuda de vocês. Bora lá. Clica aqui no aviãozinho. Hoje eu tô com muita energia, gente, porque assim, o workshop de ontem foi simplesmente sensacional. Tô vibrando até agora. Então, bora compartilhar essa energia com a galera. Hamilton, tô te chamando aí. Bora lá. Vou chamar o nosso convidado aqui. Quero ver muita energia quando ele entrar aí. Tá chegando. Abraço, Gesiel. Tamo junto, irmão. Vai com Fala! Boa noite, pessoal. Boa noite, Silvio. Tá, chegou. Aqui. Muito bom. Energia! Manda energia pro Hamilton aí, que ele Energia! merece. Tamo aí, todo mundo junto. Muito bom, irmão. Muito bom. Irmão, temos muita coisa para falar na noite de hoje, né? Vamos dizer assim, resumir, né, uma história de sucesso em 50 minutos aí é um grande desafio. Mas ao mesmo tempo que eu sei que tu é um grande desafio, eu sei que tu gosta muito de desafio,
né? Então, eu desafio você a compartilhar tudo. Ó, a Débora entrando aí também, a galera lá de BH presente aí com a gente também. Hamilton, vou rapidamente te apresentar aqui e depois já vamos tocar o terror para fazer essa galera sair daqui com a mente explodindo hoje. Com a mente explodindo, querendo sair, soltar essas amarras aí, né? Galera, o Hamilton, ele é um cara que, assim, eu tenho um apreço muito grande por ele. Primeiramente pela humildade dele, pela humildade e congruência. É um cara que, desde o primeiro momento que a gente se conectou, ele mostrou isso não falando, né? Até porque a primeira vez que eu vi ele, ele falava muito pouco, inclusive. Não é que ele fale pouco, mas é um cara que que sabe se colocar no seu papel, que faz as coisas com muita clareza, com muita maturidade. Aprendi demais com ele. Eu considero o Hamilton um dos meus mentores aí na área financeira, né? Ele me ajudou, me abriu um campo mental de várias coisas. Vocês não fazem ideia. Ele vai falar um pouquinho da história dele. Inclusive, quando ele me contou a história que ele quebrou, que ele foi do inferno ao céu, né? Eu acho que é legal a gente falar isso, porque quando a gente vê as pessoas de sucesso, a gente, nossa, legal, né? Mas a pessoa não sabe quantas porradas a gente já tomou. Então, eu convidei ele, e estava aí nesse desafio de a gente conseguir marcar nossa live, né? Eu sempre quis muito fazer essa live com ele. E nós conseguimos, eu fiquei muito feliz, porque eu sei que ele tem um conteúdo incrível para compartilhar. E, acima de tudo, como eu sempre falo aqui, gente, as pessoas que eu convido para estar aqui com a gente são pessoas que têm, acima de tudo, uma congruência e um propósito de vida. Não são pessoas que já... Eu estava gravando agora, passei um tempo aqui gravando antes da live também, produzindo conteúdo para vocês. E eu digo o seguinte, eu até fiz um vídeo agora, eu falei assim, durante a vida, o tempo todo a gente se perde e se acha. A gente se perde e se encontra várias vezes, até que um dia, pá, vem uma chave e vira na tua cabeça. Ou vem a vida e te dá uma bordoada para que tu acorde para a vida ou não. Então, um pré-requisito das pessoas que eu estou convidando aqui é saber que essas pessoas já vivem por um propósito, por uma missão, que está além, por exemplo, do dinheiro, ou fazer algo só por conveniência, ou só para agradar os outros. São pessoas que, eu não digo que são mais evoluídas que as outras, porque eu acredito que cada um tem seu processo, mas pessoas que já desenvolveram uma mentalidade próspera e de abundância. E ter uma mentalidade próspera e abundante não tem a ver com você ter dinheiro ou não ter dinheiro, ter bem material ou não ter bem material. Se você pegar um monge lá, o cara vive pelo propósito, mas talvez ele nunca vai ter um carro. Então, é uma mentalidade de campeão, uma mentalidade de vencedor. E é isso que ele vai trazer aqui para nós. Por isso, nós escolhemos o tema, né? Acredite em você, porque a gente percebe que as pessoas não acreditam nelas mesmas e ficam sempre querendo buscar uma resposta fora. Então, eu quero passar a palavra para o Hamilton dizendo assim, que aqui nós não vamos dar receita de bolo para você do que é uma vida de sucesso. Mas a gente quer, de alguma forma, te inspirar através da história do Hamilton, para que você entenda que dentro de você tem uma força maior do que talvez você imagine. Então, Hamilton, gratidão, irmão, pela tua disponibilidade, pela tua generosidade em estar aqui para compartilhar com a gente. Tu tem a minha admiração eterna, tu é um irmão para mim de verdade. Vocês não fazem ideia, né? Eu não tenho como falar o que esse cara contribui. Eu fico até meio assim, sem palavras. Mas, irmão, vou passar a palavra para ti. Acho que melhor do que eu falar é as pessoas conhecerem um pouco da tua história. Então, passo a palavra aí para o nosso convidado muito especial dessa noite de hoje. Tamo junto. Cara, eu que sou seu fã e agradeço, né? Então, fazendo um resumo, até quando o Júnior me convidou, para mim foi uma honra, né, e um prazer, porque depois de tantos feras passar por aqui, né, eu acompanho todos os dias, eu acompanho a sua live, aprendo muito, né, cada dia que eu, como um anjo, né, nas suas turmas, eu sempre falo com o pessoal que está aí, que é do meu grupo, sabe o quanto eu te admiro e o quanto eu aprendi, né, de lá para cá. No passado eu falo que foi um ano de aprendizado, eu aprendi muito. E quando você falou, Hamilton, quero fazer uma live com você para você contar a sua história, eu falei, cara, para mim vai ser um prazer, porque quando você é verdadeiro, você consegue mostrar para as pessoas, eu falo que é um momento de esperança, né? Porque, igual você falou, eu estava no céu, fui no inferno e depois eu voltei para o céu muito melhor.
E aí as pessoas pensam, pô, será que é fácil? Porque às vezes a pessoa olha hoje pro Hamilton, tá bem financeiramente, tá tranquilo, não trabalha, vive de renda, de investimento, mas o que ele passou para chegar até aqui, né? Então, eu até comentei com você, é o que eu vou contar para vocês hoje um pouquinho da minha história, e o principal foi na hora que você perguntou qual que é o tema. Eu falo, cara, acredito em você. Por quê? Foi exatamente essa crença que eu tive no passado, né? Porque eu nunca tive dúvida. Para falar a verdade, me deu aquele sentimento ardente dentro do coração. Cara, eu quero ter sucesso, não pelo dinheiro, mas eu falo que muito mais por ajudar a minha família, ajudar os meus irmãos. Então, eu vim numa classe de classe média, né, classe baixa, então não nasci no berço de ouro. E quando você tem a oportunidade de crescer com o tempo, isso nada paga. Você poder ajudar a familiar, você poder dar uma casa para sua irmã, você poder dar uma casa para sua mãe, poder ajudar os seus irmãos, eu acho que isso aí vale mais do que o dinheiro. Mas para chegar até aí, né, foi muita pancada. E primeiro é o sonho, igual eu falo. Eu sou cristão, né, eu até brinco com o pessoal que eu falo que o que diferencia uma pessoa de sucesso para você é exatamente as atitudes. Às vezes a pessoa ela fala, pô, eu não tenho sucesso, mas peraí, o que você está fazendo para ter sucesso? Primeiro, você acredita que você pode ter sucesso? Porque isso, às vezes a pessoa quer ter sucesso, mas ela não quer pagar o preço. E uma coisa, eu acompanhando essas áreas, eu acho interessante, vocês até falam que o que faz a pessoa ter sucesso é realmente ela sair da zona de conforto. É a pessoa, quando ela está confortável, ela não tem sucesso. Tá normal, tá ali. A partir do momento que acontece algo, ali está o ponto-chave, porque ela tem que se virar. Eu falo que é exatamente você estar desconfortável que os resultados começam a aparecer. É como se fosse videogame. Eu dou o exemplo do videogame, que é como você volta no passado e joga Super Mario. Vamos lá. A primeira fase no início é uma dificuldade danada, mas a partir do momento que você passa a primeira, você foi para a segunda, você foi para a terceira, se você voltar para o início, você vai ver que está mais fácil. Por quê? Porque você já passou por isso. E quando você não passou e você quer chegar lá? Aí é somente a sua crença, né? É o seu coração que você acredita. E o tema que eu vim falar com vocês é exatamente isso. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês verem que em diversos momentos, né, eu fui prejudicado, não vai ter sucesso. Então, eu falo que quando as pessoas, nem o seu pai, acreditam em você, é complicado. Porque foram várias coisas que aconteceu. Eu falo que, para mim, o que mais doeu foi exatamente uma da discussão que eu tive com meu pai. Eu vou até contar para vocês. Porque eu era militar, fui do Exército. Então, o militarismo, ele trata as pessoas de uma forma que eu acho fantástica. Eu acho que todo homem, não só homem, tanto mulher, eu acho que deveria servir às Forças Armadas. Porque a primeira coisa que eles fazem é destruir o medo da pessoa. É destruir o medo. A pessoa ela entra lá, ela acredita, né? Primeira atividade física. A pessoa, às vezes, ela não tem um porte físico, ela não tem muita resistência. E no Exército, uma das coisas que eu aprendi, eu cheguei a ter ser atleta, competir em diversas modalidades no Exército, mas uma das coisas que sempre ficava na minha cabeça é que eles falavam, né? E olha que a gente nem estudava neurociência, mas na época o pessoal eles conseguem colocar na sua cabeça o seguinte: quando você estava cansado, o Adriano está até aí, ele foi um dos caras mais top nas Olimpíadas do Exército, né? Tá aí. E eu acho interessante que eles falavam com o pessoal queria desistir, e eles falavam, cara, quando você está desistindo, você está aí falando que não aguenta mais, o seu corpo tem mais 90%. Então, se vira. E detalhe, não tem como desistir. Você vai ter que levantar e você vai ter que fazer. Então a pessoa está lá, não, eu não consigo, seu que não consegue, rapaz, tem mais 90%, quando seu cérebro acha que não consegue, seu corpo vai mais 90%. Então começava a colocar aquilo na sua cabeça, e de acordo com o tempo, realmente, galera, você aprende ao seu limite. Você não está aguentando mais e fala, cara, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Só que na segunda vez, né, no próximo dia, quando você ia fazer uma atividade, você já entrava com o corpo mais tranquilo. Eu falei, cara, eles não vão dar mole, eu vou ter que me virar e vou ter que fazer. Então, esse tema, igual a Débora falando desafiando gigantes, é realmente o que acontece. O pessoal tampa seu olho e fala, vai. E a partir do momento que você começa a fazer, você consegue. Então, eu falo que muito do que eu sou hoje, né, foi exatamente por esses ensinamentos que eu aprendi no Exército. Então, lá não tinha limite. Você pode ser quem você quiser.
O pessoal coloca, o que me diferencia uma pessoa de sucesso de uma pessoa que não tem o sucesso são as atitudes e os hábitos de sucesso. Então, essas lives aqui, todo dia você está aqui assistindo, vale a pena? Vale. Por quê? Primeiro, a história de cada um é diferente. Então, não adianta, às vezes, você falar que o cara tá com a vida fácil. Não. A vida é diferente para cada um. As dores são diferentes. Os caminhos são diferentes, né? Os caminhos são diferentes. Então, não adianta. Tô sofrendo. Cara, cada um tem o seu sofrimento. Cada um tem a sua peculiaridade a lidar ali com um problema. Né? E problemas foram feitos para ser resolvidos. O pessoal até chegou aí, minha noiva chegou, Thalita, tá aí, também presente. Ô, Milton, tá aí os anjos investidores, tá tudo aí, tu viu, né? Tá, eu vi os anjos investidores, tá tudo aí. O Hamilton, depois, se der tempo, a gente conta o que ele fez com a gente num dia lá, para mudar nossa cabeça, para falar de dinheiro. Ele deu um nó no nosso cérebro numa tarde lá, que foi um negócio que, assim, ó, teve gente que desbloqueou tanta coisa que nem ele acreditava. Ele fez com a gente que nem fizeram com ele lá no Exército. Isso que ele tá falando aí, ó. Ele fez com a gente em 4 horas, 5 horas. Ele fez isso aí com a gente. Quando a gente queria, não vai dar certo, ele vinha com essa mentalidade. Vamos fazer aí na raça. Não cabeça da fazer. Galera, ó, vocês já viram que o negócio vai ferver, né? Então, aqui, ó, quem tá aqui já, clica no aviãozinho aqui e manda para mais 1 ou 2 pessoas, porque o negócio vai ferver. Vai ferver. Vamos lá, então. A mente vai sair daqui, ó, pipocando. Então, iniciando aí, ô Júnior, nessa ideia de acreditar, então eu sempre tive muita vontade de sucesso, né? Aquela vontade que já foi incutida ali assistindo vídeo até do Cortella, ele falando uma coisa que pega muito na minha cabeça quando ele fala, né? Que a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. E tem aquele tempero que a gente não sabe quando. E aí vem o que te impede a viver uma vida extraordinária. Então, com esse pensamento, eu falo, cara, o que diferencia? Às vezes eu tinha um amigo, eu tinha colegas, eu via que o pessoal tinha uns resultados financeiros extraordinários, eu falo, cara, esse cara não é diferente de mim. A única diferença eu tenho que entender. Se eu não tenho, é porque alguma coisa ele fez, ou alguma coisa ele sabe que eu ainda não sei. Mas eu vou chegar lá. Então eu sempre tive aquela vontade dentro do coração. E quando você coloca que você pode, acabou. Eu falo que é igual o projeto de Deus, né? A gente fala que quando você vai estudar parte de desenvolvimento pessoal, toda essa parte emocional, inteligência emocional, você começa a estudar até sobre as camadas, né? E a gente fala que tem um projeto. Qual que é o projeto de cada ser humano? Gente, a gente é ilimitado. Você pode tudo. Tudo, você pode tudo. Você pode pegar. Você pega uma pessoa hoje, um exemplo, a história do Flávio Augusto. Você pega um cara que andava de metrô, falido, em poucos anos, o cara é bilionário. O que ele fez de diferente? A vontade que estava no coração dele. Mas foi fácil? Não. Por que não foi fácil? Igual eu conto a minha história. Eu não me vejo como um case de sucesso igual o Flávio Augusto. Mas eu me vejo hoje muito contente por saber que há um ano, vamos botar 1 ano e meio atrás, né? 1 ano e meio atrás eu estava com uma dívida de 300 mil, né? Estava arrastando numa dívida de mais de 300 mil e hoje está com resultado em bens de mais de 1 milhão. Então, foi pouco tempo, amigo. Como é que você tem um faturamento, você tem bens, mais de R$1 milhão nesse pouco tempo? Mas o que eu passei, né? Qual que foram as pancadas? Quais foram os nãos que eu recebi, que eu vou contar aqui hoje, e quais foram as decisões que eu tive. Chegou um certo momento da minha vida que eu tive que tomar a decisão. Opa, ou eu desisto dos meus sonhos, ou eu arrisco. Eu tive que sair da zona de conforto para realmente ter os resultados que eu tenho hoje. Hoje eu sou muito feliz com a minha vida, muito feliz com tudo que eu tenho, mas não foi fácil, não foi decisões. A primeira decisão que eu tive que tomar foi exatamente que eu era do Exército e eu fui para a Polícia Militar. Quando eu saí do Exército para a Polícia Militar, eu lembro até hoje, o meu comandante, até o pessoal da polícia está aí, seja bem-vindo, Alan. Eu lembro até hoje, no último dia, eu tinha sido aprovado no concurso da Polícia Militar, e o meu chefe no Exército, ele virou para mim e falou, amigo, você tem certeza que você vai sair daqui? E estava lá fazendo uma festinha no quartel do Exército, estava todo mundo tranquilo, a minha vida era ótima, era da área de tecnologia. Você vai sair daqui para ir para a Polícia Militar? Um dia antes, aí eu penso, por quê? Porque no Exército é muito família. É bem diferente da Polícia Militar. A Polícia Militar eu acho mais profissional. Mas o Exército é muito, tipo assim, o pessoal é bem família. Eu falei, cara,
eu tenho que arriscar, porque eu não consigo ficar parado por muito tempo. Eu não consigo. Se você me colocar para fazer alguma atividade ou para construir uma empresa, eu não consigo ficar mais 5 anos. Então, esse era como se fosse o meu tempo. É 5 anos, eu não aguento mais, eu tenho que ir embora, eu tenho que fazer outra coisa. Novos desafios, eu tenho que buscar novos desafios. Aqui já não tem mais desafio. Vou para a polícia. Fui para a polícia militar. Tudo certo, tudo lindo. Só que na polícia tem um diferencial. A partir do momento que você não está satisfeito, você muda de seção, muda de quartel. Então, eu cheguei na diretoria de inteligência da Polícia Militar, entrei no primeiro ano, fui para o quartel de tecnologia, que eu sou da área de informática. Depois eu fui para a diretoria de inteligência, o tão sonhado diretoria de inteligência, e chegou um momento que eu já não estava aguentando mais. Eu falei, cara, eu tenho que fazer outras coisas. E aí foi o primeiro erro que eu tive na vida, que é o quê? Envolver com dinheiro de outras pessoas. Eu falo com o pessoal, gente, Ó, quando você tá no anota buraco... aí, ó. Ô, Hamilton, tu que tá acompanhando as lives, tu sabe que eu falo. É o seguinte, na vida, os momentos de virada de chave é assim, percebe as chaves que a pessoa virou. Cada um tem as suas, mas às vezes, né, aqui, ó, o que ele já falou agora, ó, já é uma coisa que eu aprendi com ele, isso, até eu chamei a atenção agora, porque eu lembro que ele não mexe com o dinheiro dos outros, ó. Isso aí pode parecer muito simples, mas é uma chave que ele está entregando para nós, né? Então, presta atenção. Porque era tipo aquela história, história. Se você está no buraco, pare de cavar. É a primeira coisa que eu falo. Eu não sei a situação financeira das pessoas que estão aqui na live, mas se você está com alguma dificuldade, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, cara, eu tenho que parar de cavar. Porque é muito fácil, né? Às vezes você está numa situação, eu estava numa situação boa, estava numa situação super tranquila, e eu sempre tive esse coração investidor. E aí a hora que você começa a fazer, eu queria trabalhar com mais capital. Então eu tinha o meu dinheiro, comecei a fazer operações no mercado financeiro, comecei a ter uns resultados, e a partir do momento que eu comecei a ter resultado, aí, olha para você ver como é que é gostoso. Você está tendo resultado, está tudo legal, a vida está boa, e os amigos, porque começa com os amigos. E o que os amigos pediram? Hamilton, por favor, cara, me ajuda. Você está vendo essa dificuldade que a gente tem? Invista o meu dinheiro. É uma coisa que eu não faço hoje, é trabalhar com dinheiro de ninguém. Eu só invisto no meu capital. E aí, mas na época o teu coração é grande que nem hoje, só não tinha a sabedoria que tem só hoje, não né? tinha sabedoria. Hoje eu ajudo as pessoas igual para quebrar, né? Para quebrar a crença do pessoal. Eu fiz a galera ganhar 5% ao dia de lucro, não foi 5%, 10%, que era do nosso, para mostrar que a diferença do Hamilton com qualquer um de vocês que está na live aqui é a atitude de pegar para fazer e acreditar, a crença que, opa, vai dar certo. Porque no início todo mundo não acredita. E olha que legal, tá lá o Hamilton trabalhando, comecei a trabalhar, comecei a dar um resultado muito grande, e aí começa. O que você começa? Você está ganhando dinheiro, está tudo dando certo, você começa... Eu falo que teve um pouco de vaidade também. Né? Isso aí eu aprendi muito, porque você passa a achar que o dinheiro é muito fácil. Igual o pessoal fala, dinheiro não leva desafio para casa. E realmente, galera, a partir do momento que você acha que você é o deus das operações, o mercado ele vai te dar uma rasteira. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu estava trabalhando, operando o capital das pessoas, comecei a trabalhar devagar. Chegou no momento onde que só o capital das pessoas era em torno de 300 mil reais, era pouco, graças a Deus não era muito. Mas para mim, que era funcionário público, tinha o meu dinheiro. Então, tinha o meu capital e o capital de todos os meus amigos. Numa empresinha que eu montei de investimento. E aí foi o primeiro tombo que eu tomei. E qual foi o tombo? Eu tomei um prejuízo gigantesco, onde eu perdi todas as minhas operações. Só que aí vem aquela questão. Primeira coisa, eu declaro uma falência, só que eu era militar, né? Como é que eu declaro uma falência? Não posso nem ter empresa. Ou eu assumo, né? Vou assumir o prejuízo. E o pessoal, eles confiam muito em mim. Eu acho que todo mundo que tem contato comigo, né? Ó, meu irmão entrou aí também. O pessoal que tem contato comigo sabe que a minha palavra, ela vale muito. Então, a partir do momento que eu falo, gente, a minha palavra, ela não tem curva. Isso aí vem do meu pai. Meu pai é um cara que ele puxa muito a orelha. A gente teve uma criação muito rígida. Então ele fala, a única coisa que você tem é o seu nome. Então a palavra para o meu pai vale mais do que um contrato, do que uma assinatura. E aí eu falei, cara, eu tenho que honrar isso com todo o pessoal que é meus amigos. Eu falei, galera, eu vou pagar. Quando? Não sei.
E a pior coisa é quando você vira para os seus amigos e fala, quanto você vai pagar? Eu falo, cara, não sei. Não tem nem previsão. Eu vou começar a operar, vou ver o que eu faço. E aí eu ia ajudando. Era aquela questão do cavar. Tirava dinheiro de um lado para pagar outra coisa e só ia afundando mais e mais e mais e mais. Até um ponto que eu virei e falei, quanto que eu ganho na Polícia Militar? Em torno mais ou menos de 5 mil reais, né? Que era o valor que eu estava recebendo na época. E eu falei, cara, esse dinheiro eu nunca... Tipo assim, vai ter anos e anos para me conseguir pagar esses 300 mil. E eu tenho que viver. Aí eu tive que tomar a decisão. Eu falei, cara, eu consigo, fora da Polícia Militar, eu tenho mais tempo para fazer dinheiro. Porque lá dentro eu não ia conseguir. Então eu tenho que pedir baixa, eu tenho que sair fora da polícia. O pessoal achou assim um absurdo. Eu lembro que Estabilidade, né, Milton? quando eu falei que É eu a ia história da sair, estabilidade. quando eu falei que ia sair, eu lembro que tem um amigo meu, o Antunes, ele foi um cara que me chamou lá para fora e falou, meu, vamos conversar. Ele falou, cara, você tem certeza do que você está fazendo? Você vai sair mesmo da Polícia Militar? Eu conheço tantas pessoas, tantos amigos. Olha para você ver, isso é a primeira, né, o pessoal tentando te puxar. Puxar para a estabilidade, para a área de conforto, para a zona de conforto. Cara, eu conheço tantos amigos que entrou, saiu da polícia, hoje desistiram, tomaram um prejuízo muito grande. A pessoa hoje está falida, está aí sofrendo. E uma coisa que vocês podem até notar, gente, estabilidade não muda a vida. A estabilidade, ela não vai mudar a vida de ninguém. E aí, uma hora eu falei para ele, ele falou, Hamilton, e se der errado? Aí ele plantou o se. Na hora que ele falou se der errado, eu já retruquei. Por quê? A minha crença era tão grande que eu não tinha outra opção, que aqui fora o mercado para mim seria bem melhor, que eu virei para ele e falei, e se der certo? Porque você conhece as histórias que deram errado, mas se der certo? Você está falando se der errado, né? E se der certo? Aí ele até calou a boca e respeitou. Porque eu comecei a olhar, falei, cara, olha quantas pessoas, histórias de pessoas de sucesso, que às vezes foram militares. O Flávio Augusto, ele foi militar, não se adaptou, mas ele foi militar. Então, eu falei, cara, o cara tentou, arriscou e deu certo. Então, eu posso ficar de braço cruzado ou eu posso realmente acreditar e ir para o próximo nível. Então, essa vontade de saber quem eu era, aonde eu queria chegar, foi o primeiro passo. Né? Aí eu fui para o próximo passo. Falei, opa, vou sair. Foi fácil? Júnior, primeiro ano foi a pior coisa que teve na minha vida. Foi quando eu saí o primeiro ano. Foi muita dificuldade. Então, eu tinha que me virar para pagar o pessoal. Então, eu tinha que pegar um dinheiro e sair pagando. Então, tudo que caía na minha mão, eu não tinha tempo de trabalhar com o capital. O dinheiro entrava, eu passava. O dinheiro passava por quê? Porque na minha cabeça tinha aquela questão. É o meu nome. Ao invés de ser de aprender, hoje é totalmente diferente. Hoje você consegue negociar, eu sei o que é mais interessante, o que é mais importante para mim, mas naquele tempo não. Eu só estava cavando, cavando, cavando. E aí foi a minha segunda opção. Eu falei, opa, peraí, saí da polícia, agora eu vou para fora, eu vou para os Estados Unidos. Porque lá, querendo ou não, eu vou ter um resultado maior. Já tinha conseguido um emprego lá fora. Um colega meu, que eu ajudei a ir na época, tenho uma gratidão enorme por ele. Na época ele me acolheu, mas vem para cá, no início você fica aqui em casa, a gente vai trabalhando. Eu falei, cara, realmente lá nos Estados Unidos em um ano eu pago a minha dívida. Depois eu volto no 0 a 0. Tô tranquilo. Olha a minha cabeça, vai lá, meu, saí daqui e fui para os Estados Unidos. Ô, Hamilton, calma aí, calma aí. Segura que eu tenho que falar uma chave para a galera para a gente deixar registrado isso. Perceba uma coisa. Ele estava devendo, né? Tava mal, mas em nenhum momento ele estacionou o carro. Carro parado estraga e enferruja. Em nenhum momento ele parou. Em plena dificuldade, ele continuou com o carro andando, se manteve em movimento. Isso é uma coisa. Outra coisa, estou devendo para os meus amigos. Me comprometi com algo. Uma pessoa de sucesso jamais abandona os seus valores. Pegue essa chave aí, porque tá por trás do que ele está falando. Isso. É o que ele falou. Tava devendo, ele foi lá, não fugiu, encarou, e durante todo o processo, ao invés de ficar se vitimizando, ficar querendo achar culpado, né, querendo justificar, o tempo inteiro ele se manteve em movimento. E o tempo inteiro ele foi honesto e leal com seus valores. Tá? Então, só vou pontuar algumas coisas, porque às vezes a história é o que está por trás dela, né? Então, às vezes as pessoas se esquecem. E toda vez que você abre mão dos seus valores,
você corre o risco de ir para lugares que talvez não são tão bons. É nesse momento que muitas pessoas se corrompem. Então, perceba que mesmo dentro de toda a dificuldade, em nenhum momento ele se corrompeu naquele momento. Só me diz uma coisa, você vai contar aquela história do teu pai, né? Vou contar agora. Ah, bom, então tá, só para saber, não vai por isso, não vai. Aí minha noiva chegou aí, a Thalita Kelly, meu amor. Aí. Muito bom, seja bem-vindo aí, galera. Sejam todos bem-vindos. Se tiverem perguntas para o Hamilton, coloque aqui na flechinha que depois no final eu passo para ele. Bora lá. Beleza, vamos lá então. Então, vamos lá, um mês antes, né? Um mês antes de ir para os Estados Unidos, foi outra virada de chave, que foi a conversa com meu pai. Porque a situação ela estava difícil, e era exatamente aquela crença, cara, eu tenho que pagar porque eu dei a palavra. Então, se eu dei a palavra, eu não vou voltar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter resultado, eu tenho que conseguir. E aí, naquela dificuldade, meu pai, minha mãe, todo mundo vendo o que eu estava vivendo, só que eu sabia, dentro da Polícia Militar, eu nunca ia conseguir pagar as minhas dívidas. Era fato. Então, outra decisão, a decisão é difícil? Era, mas eu sabia onde que eu queria chegar. E aí foi a hora que eu conversei. Meu pai virou, foi uma das conversas que mais doeu, porque eu falo que o maior sabotador do seu sucesso são as pessoas que você ama. São as pessoas que estão do seu lado. Por quê? Porque elas que vão te limitar. A gente aprende isso no curso de coaching, né? Você vê que a sua história, né? Você é resultado das suas ações e que você fez no passado, mas muitas delas têm a ver com o que você escutou, com o que você ouviu. E aquilo entrou na sua cabeça. E às vezes é por amor, né, Milton? E você leva como verdade. E eu lembro que meu pai, ele virou para mim, nessa época eu estava no distribuidor do meu irmão, ajudando ele lá. Meu pai chegou e falou comigo assim, falou, meu filho, para com isso. Olha a sua vida. Olha como é que você está. Volta para a polícia militar, só. Você era concursado, só que ele não sabe do problema. Igual eu falo, o problema é meu, não é dele. E muitas das pessoas, elas não sabem o que você está vivendo. Eu já estava com a visão lá na frente e eu nunca tive dúvida. Igual eu falei, eu nunca tive dúvida do meu sucesso. Né? Então eu quero chegar muito, bem além do que eu tenho hoje. Eu quero ter muitas coisas, não só para mim, mas para toda a minha família. E eu lembro que meu pai, na hora que ele chegou e falou isso comigo, foi uma pancada. Que ele falou, para com isso, volta para a polícia militar. Porque eu consegui sair, mas até nisso Deus me ajudou. Que eu saí com uma porta aberta, eu tenho até 5 anos para voltar. Então, ano que vem é o meu último ano. Se eu quiser voltar para a polícia, ano que vem é o último ano que eu posso pedir para voltar. Mas o meu pai falando, volta para a polícia. E eu falei, cara, será que realmente essa é a solução? E aí, na hora, eu falei, não, esse é onde que eu quero chegar. Aí eu virei para o meu pai, foi doído. Eu olhei para o olho dele e falei, pai, a partir de hoje, eu peço que o senhor nunca mais fale das minhas decisões. Eu honro e respeito o senhor, só que eu sei onde que eu quero chegar. É a minha visão, não é a sua. Então, às vezes... Cheguei a arrepiar aqui, ó. Sim. Eu falei, às vezes, o senhor tá tentando me limitar por algo que o senhor acredita, mas eu sei onde eu quero chegar. O pessoal está até perguntando 5 anos, depois eu explico. No finalzinho eu explico o porquê. Que tem até esses 5 anos, porque geralmente é 2, mas eu tenho até esses 5 anos. Porque consegui fazer uma baixa ilegal. Aí, graças a Deus, Deus protegeu. Deu tudo certinho. Mas voltando, então na hora que eu falei isso com meu pai, o Silvio, foi, tipo assim, dói. Porque é uma pessoa que você tem uma consideração, meu pai tem um nome, como todo mundo conhece ele, então um homem muito respeitado, que a palavra vale. E quando você vê que ele estava tentando travar os meus sonhos, é muito complicado. Para você falar isso com a família, para você chegar lá e falar, opa, cara, eu desisto, eu não vou... seria bem mais fácil eu voltar e seguir o meu pai. Só que isso é maturidade nível hard. Isso é Tem pessoas que vão passar a vida inteira vivendo a vida da família por amor. Quando a pessoa vira essa chave aí que tu falou, porque eu sei que eu também virei, é a chave mais dolorida da vida. Nesse momento, o Hamilton, e é o que muita gente tem que fazer, ó, é o momento que definitivamente você cortou o cordão umbilical. E aí foi. Aí vai o Hamilton, tive essa discussão com meu pai, ele passou a me respeitar, nunca mais ele falou mais nada. E aí eu tomo a decisão de ir para os Estados Unidos. Por quê? Porque já tinha uma proposta de emprego lá. Cheguei nos Estados Unidos, pessoal, foi engraçado. Porque não é fácil. E eu fui contra tudo que eu dizia. Antigamente eu palestrava, que eu tinha empresa de
trabalhava com vendas, então eu sempre motivava as pessoas. E uma coisa que eu sempre falava, que eu comento, que é real, se você não crescer no seu país de origem, não é lá fora que você vai ter sucesso. E na época eu namorava uma outra pessoa, e quando eu falei, tomei essa decisão de ir, ela virou para minha cara e falou, mais uma pancada, olha para você ver. Mas você não fala comigo que se você não crescer aqui, não é lá fora? Então, tipo assim, mais uma pancada para tentar me travar. E eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi exatamente esse tempo. Que foi um tempo que não foi fácil. Quando eu fui para fora, cheguei lá nos Estados Unidos, o meu amigo, que já estava tudo acertado, ele me travou na minha profissão, que eu ia arrumar um emprego, ele me travou, ele me segurou. Mas eu até entendo, porque ele queria me colocar para trabalhar numa empresa melhor do que a que ele estava. Então ele estava procurando as opções, então ele deixou parado uma semana em casa. Que eu estava morando em Connecticut. Só falei, não eu não consigo ficar parado. Aí eu falei, vou voltar para minhas raízes. E no passado, eu fui instrutor de padaria. Então eu já fui padeiro, confeiteiro, meu pai já teve padaria. Eu falei, o que eu vou fazer? Vamos caçar uma padaria aqui no Brasil. Tipo assim, uma padaria brasileira. Tinha lá, né? Tinha uma mulher de Portugal, uma portuguesa, que ela tinha uma padaria brasileira lá pertinho da minha casa. Eu falei, eu vou mandar mensagem. Eu mesmo mandei mensagem, consegui um emprego de padeiro. Olha pra você ver. Ajudante de padaria lá Também não. Também não ajudante. sabia dessa parte. Ajudante de padaria, ninguém sabe. Fui para lá, o pessoal acha que você foi para lá, você chega e senta na janela. Não é fácil. Por isso que eu falo, não é fácil sair fora do Brasil. E a quantidade, tipo assim, o que você trabalha fora, se você tomar vergonha na cara, acordar para a vida e fizer aqui o que você faz lá fora, aqui no Brasil, gente, não tem como você não ter sucesso. Eu falo que a diferença quando a pessoa ela toma a decisão de ir para um outro país, ela também toma a decisão de trabalhar mais. Só que você pode trabalhar mais aqui, você não tem que sair. Entendeu? Porque quando você está fora, você vai sofrer, você vai pensar na família, você sofre, é um isolamento. Não adianta, você não vive a mesma vida, você fica mais carente. Você mandava mensagem, o pessoal tinha que ver eu mandando mensagem no grupo. Ou às vezes alguém mandava, você passa a dar valor à vida e às pessoas. Às vezes você via uma mensagem, você já toda assim escrevia, parecia que você estava chorando. O pessoal fala, cara, esse amigo não está bem, não. Ele está muito emotivo. Mas por quê? Porque você está tão carente, longe de tudo, que você passa a dar valor às pessoas que, às vezes, quando a gente está aqui no mundo real, né, você não está dando valor. Você não tem tempo. Né? Você não tem tempo de mandar uma mensagem, você não tem tempo. E quando você está fora, você passa a perceber o quanto você queria estar próximo das pessoas. E você não tem mais tempo, porque você está longe. Então, nessa padaria que eu consegui, eu lembro da minha entrevista. Foi uma das coisas também mais fantásticas. Por quê? Porque quando eu cheguei para conversar, essa mulher era portuguesa, né? Agradeço demais a oportunidade. E ela fez um estudo na minha vida. Ela entrou no meu Facebook e fez uma pesquisa inteira. E ela viu, opa, peraí. Geralmente, na cidade que eu estava, era uma cidade onde tinha muito brasileiro. E grande parte das pessoas que estavam lá em Connecticut eram ilegais. Só que ela vira e fala, opa, peraí, chegou uma pessoa para trabalhar na minha padaria, ele não é ilegal, eu tinha visto para ir para os Estados Unidos, né, de outros empreendimentos que eu trabalhava, então eu poderia estar lá de forma legal, eu fui de forma legal, e ela olhou, opa, peraí, esse menino já palestrou em vendas para, tipo assim, milhares de pessoas, já viajou para meio mundo, eu já tinha ido para a Europa, já tinha ido para, tipo assim, já viajei para o Caribe, para a França, Itália, eu tinha viajado muito. E estava numa situação menos 300 mil. Né? Então, ela virou e falou comigo, que ela não sabia. Ela virou e falou, meu filho, deixa eu te perguntar, o que você está fazendo aqui? A minha entrevista de emprego foi desse jeito. O que você está fazendo aqui? Porque por olhar o seu Instagram, olhar o seu Facebook, eu já vi que você já viajou bastante, parece que você vem de uma vida boa. E geralmente os meus funcionários são todos ilegais. O que você está fazendo? Você está fugindo, escondendo de alguma coisa? Aí foi a hora que eu falei com ela. Eu falei, não, eu quebrei. Eu quebrei, eu estou precisando me reerguer, então aqui eu consigo, lá no Brasil não. E ela virou para mim e falou, amigo, deixa eu falar com você uma coisa. Ela contou a história dela, ela nunca contou para ninguém, ela abriu a vida dela, contou a dificuldade, ela entrou de forma ilegal, e ela falou comigo, eu vou te falar uma coisa, aqui é o país da oportunidade. Esquece tudo que você viveu no passado. Agora é um novo recomeço.
Você pode sair da situação que você está aqui hoje e daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ser um milionário, ser um empresário, porque esse país ele vai te dar oportunidade. Então foi algo assim, Júnior, que na hora que eu ouvi, eu falei, cara, realmente é verdade. E aí foi aquela, eu falei, o que eu tô pensando, meu, tipo assim, as minhas crenças, elas não estão erradas, porque tem pessoas que viveram isso, me colocaram de frente com uma mulher que teve os mesmos sofrimentos que eu, entrou lá de forma legal, eu entrei de forma legal, e era uma empresária bem-sucedida, cidadã americana. Então eu olhei e falei, cara, eu vou conseguir. E aí sofri bastante lá nesse emprego, depois foi tão sofrimento, porque às vezes você vai pensar outra coisa que é legal, uma chave, né? Que é aquela ideia que o pessoal fala. Árvore que dá fruta é que mais leva pedrada. Nossa, E quando você tá fora, eu fiz um vídeo disso agora, 20 minutos antes da live. e o engraçado, que eu lembro que quando a minha vontade de trabalhar e ser prestativo era tão grande que isso incomodava os funcionários. Os funcionários que não faziam um serviço tão bacana igual o meu começavam a me sabotar. E aquilo ficou tão, tipo assim, eu sofri tanta pressão que eu durei mais ou menos 1 mês e meio nessa padaria. E eu saí e falei, não, quer saber? Eu vou para a obra. Eu cheguei a trabalhar 1 semana na obra nos Estados Unidos, olha pra você ver, derrubando casa, né? Eu tenho foto, um dia eu vou postar isso no Instagram. Então foi um sofrimento pesado, que no meio da obra, aí apareceu outra oportunidade, mas aí a maturidade também, no momento braçal, quebrando piso, colocando piso, laminado, nunca, olha pra você ver, não tinha habilidade nenhuma para isso. O pessoal falou, sabe fazer um piso? Sei, aprendi na hora. Eu falei, eu vou pagar o preço. Porque muitas pessoas, uma coisa que eu levo isso até quando eu entrei na Polícia Militar, muitas pessoas perdem a oportunidade por não arriscar. Quando eu estava na Polícia Militar, no Centro de Tecnologia, eu tive disponibilidade, eu tive a possibilidade, né, a oportunidade de desenvolver sistema operacional da polícia. Eu coloquei o Alfere 6, Alfere 5, quem é policial militar conhece. Essas versões foram feitas e desenvolvidas por mim. Só que quando eu fui para lá, eu não conhecia nada de sistema, desenvolver sistema. Eu aprendi. Mas por quê? Porque eu demonstrei interesse em querer aprender. Por que eu estou falando isso? Porque tinha um amigo meu nessa época que entrou comigo no mesmo quartel de tecnologia, só que ele foi puxar fio. Ele foi lá pro campo de rua, o trabalho dele foi bem mais pesado. Não é julgando, você estava melhor do que ele. Não. Ele tinha mais conhecimento do que eu. Porém, na época, quando eu conversei com ele, ele estava com medo de falar que ele era programador. E eu nunca tive medo. Na hora que eu sabia menos do que ele, amigo, você programa? Vamos lá, vamos fazer. Então, olha pra você ver, eu tive uma oportunidade, cresci muito mais intelectualmente falando em desenvolvimento de computador do que ele, porque ele teve medo. E ele tinha mais conhecimento do que eu na época. E acabou indo para o outro setor. Então, eu só lembrei disso e achei interessante compartilhar. Voltando... E, Hamilton, tu falou uma coisa aqui que eu anotei, que eu preciso devolver para a galera, que é o seguinte. Porque às vezes o pessoal se perde por trás do que tá, né? Como eu sempre falo. Falou duas coisas. Atitude de pessoas de sucesso. Humildade e vulnerabilidade. Que você teve que ser muito humilde, né? Dar uns passos para trás e às vezes a pessoa é aquilo. Ela continua ali, ela não tem a humildade de dar uns passinhos para trás, porque às vezes é necessário, né, para você ter uma visão sistêmica, enxergar de um outro prisma. E você demonstrou isso muito bem. Agora, uma coisa que eu sempre falo, e para mim, duas coisas, né, que eu aprendi na psicologia positiva. Existem anjos na nossa vida. Essa mulher foi um anjo na tua vida. Talvez tu não tinha ainda a maturidade de fazer a roda da abundância girar e declarar o que você queria, ser vulnerável e demonstrar. Mas tu tinha isso no teu coração. Quando alguém te abriu esse campo, tu estava pronto para se libertar daquilo. E aí é o que eu sempre falo, e eu quero deixar isso muito registrado aqui. A verdade liberta. Quando tu trouxe a tua verdade à tona, tu te libertou. E libertar não é no sentido metafórico. Libertar é você se libertar. Porque eu tenho certeza, quando você fala uma coisa que tá te incomodando, que tá ali, sei lá, até vergonha, talvez tu tinha. Quando você fala aquilo, agora já falei mesmo. Gente, aquilo
sai de você aquilo, você solta uma mochila. Então lembra disso, a verdade liberta e a humildade e a vulnerabilidade transforma. Porque quando você assume realmente a tua verdade, sendo vulnerável e humilde, as portas se abrem. E é aquilo que eu sempre falo. Toda porta que se fecha, uma nova porta se abre. Só que talvez em outros momentos tu não tinha a chave certa. Só que naquele momento colocaram na tua frente, te entregaram as chaves e você fez aquilo que a maioria das pessoas não querem fazer. Tomar a decisão de girar a chave. Porque tudo isso que tu está falando aqui, a maioria das pessoas sabe. Mas a pergunta é, se sabe, por que não faz? Manda aí. E aí, vamos lá. Hamilton na obra. Eu lembro quando parece que Deus é tão perfeito, o Júnior, que eu lembro que quando eu estava lá na obra, apareceu uma outra padaria. Olha para você ver. A oportunidade de uma outra padaria. A padaria, querendo ou não, é bem mais tranquilo para trabalhar. E aí eu tomei essa decisão em ligar lá para esse dono de uma padaria, era um brasileiro, né? Ele era até mineiro. Era uma padaria brasileira. Eu falei, opa, peraí, o que eu domino? Já dei aula de padaria, apesar que eu sou da área de TI, mas eu já fui padeiro. E não tenho vergonha nenhuma de voltar lá no meu passado, pelo menos para um serviço mais tranquilo, onde eu vou receber bem e conseguir resolver as minhas pendências aqui no Brasil. Entrei em contato. E aí vem a questão da autoconfiança. Na outra padaria eu fui muito frustrado. Por quê? Às vezes eu fazia uma receita, o pessoal desligava a câmara de... que lá, geralmente, você faz um pão, você coloca em uma câmara de crescimento, o pessoal estragava todas as minhas receitas. Essa é a verdade. Então eu pensava, cara, eu fui professor de padaria, não tem como eu errar as coisas aqui. E lá tudo dava errado. E aí, na época, só que eu sabia, eu tinha o meu valor. Eu falei, cara, eu fui padeiro, formei várias turmas, não mexo mais com padaria, mas eu sei o que eu, tipo assim, o que é meu, eu sei o que eu sei fazer. Tipo assim, ninguém me tira o meu conhecimento. E aí eu liguei para o dono. E quando eu liguei, foi tão bacana que eu tava com sabe aquela autoconfiança tão grande que eu iria conseguir a vaga, que era uma vaga de ajudante. Só que eu assumi a responsabilidade de entrar em contato. O cara, ele foi bem... na hora que ele falou, você sabe fazer pão de verdade? Né, ele veio perguntar, né? Ele falou, você é padeiro mesmo? Porque um monte de gente fala que é padeiro, não resolve. Eu falei para ele, deixa eu te falar. Se eu não soubesse, eu não estava te ligando. Eu estou te dando a possibilidade de realmente resolver. Ele estava com problema lá com o padeiro, com as receitas. Estou te dando a possibilidade de realmente resolver. Eu dei aula de padaria e eu não estaria ligando para você, me disponibilizando em trabalhar se eu não soubesse fazer o que eu estou te falando. Eu dei no cara uma cortada bem grande. Aí o cara, eu acho que ele até olhou para esse bichinho abusado. Aí ele falou, vem para cá. Postura, né? É a postura. Ele falou, assumiu o papel. Ele falou, pode vir para cá. Ô, Júnior, foi outra vida. Eu cheguei nessa padaria, eu era um ajudante, ele aumentou meu salário depois, mandou embora o padeiro, o padeiro que tinha anos com ele. Só que depois o pessoal, eu não mandei ninguém embora, meu. O trabalho do cara que era ruim. A padaria desse cara cresceu de uma forma que você não tem ideia. E eu dava várias ideias para ele. Como eu já vim do lado do empreendedor e meu pai já teve padaria, eu falava, cara, faz isso que vai dar certo. E a padaria do cara bombou até quando eu voltei. Aí eu estudava à noite, fazia inglês, então era um sacrifício danado. Era estudando inglês à noite, trabalhando em padaria, ralando igual um maluco. E aí eu tomei a decisão de voltar para o Brasil. Né? Então foi uma loucura muito grande. Mas para voltar, olha, esse foi o ponto onde eu falo que a minha vida mudou. Eu recebi uma oportunidade de um amigo meu. O cara, para falar a verdade, era como se fosse um concorrente aqui no Brasil. E eu sempre tive muita vaidade, o ego, super ego, né? Que, gente, ego não leva você para lugar nenhum. Então aprende isso. Às vezes, para você crescer, você vai depender de pessoas. E foi um momento onde eu me coloquei fraco. Nos Estados Unidos me ensinou, eu aprendi muito que a humildade, ela te leva em outros patamares. Né? Então você ter humildade e agir é algo assim fantástico. Então eu aprendi muito isso. Os Estados Unidos, ele me deu essa questão da humildade, porque era tanta pancada. Eu lembro, hoje até teve um rapaz que trabalhou comigo, a Letícia está lá nos Estados Unidos, acabou de mandar aí mensagem, a Lê aí, fantástica, trabalhou lá comigo lá também. E uma das coisas que eu aprendi, eu lembro que era
eu tinha aquela visão. Olha pra você como é que a humildade ela chega num ponto. Eu era padeiro, eu sabia aonde, né, o que eu já tinha feito antes, só que eu sabia que, querendo ou não, eu estava com a dívida de 300 mil. Ah, eu já tive sucesso. Pô, o Hamilton já ganhou muita grana no passado, mas, gente, eu estava quebrado. Então não existe mais humildade para um cara que está quebrado. E ele tem noção disso. Só que eu sabia aonde eu ia chegar. Eu não tenho dúvida do meu sucesso. Só que ali é tanta pancada. Eu lembro que teve um rapaz que trabalhou comigo, isso aí foi outra lenhada. Porque ele virou para mim, às vezes perguntava alguma coisa, eu sempre articulava, cabeça empreendedora, dava alguma ideia bacana, mas o cara fala, pô, mas você está falando isso? Mas você está aqui trabalhando comigo? Tipo assim, você está quebrado igual eu? Aí eu lembro que eu virei para ele e falei, cara, era para você estar agradecendo por ele estar te dando essa dica. Porque eu já tive sucesso no passado. E o que eu estou te falando, que com a sua idade, se eu escutasse mais e falasse menos, a minha vida seria outra. E eu estou te dando uma experiência de algo que eu aprendi no passado. Esse cara hoje, o Bruno, o Silvio, foi engraçado que ele me agradeceu. Ele voltou para o Brasil, hoje ele é trader também, ele me mandou uma mensagem agradecendo. Ele estava conversando comigo, amigo, para assistir a live e tal, cara, eu te agradeço demais por aquela conversa que a gente teve no passado. Mas era um menino novo e eu tomando uma lenhada, tipo assim, pô, você não tem sucesso nenhum, não vai ter sucesso, você tá igual eu, o que, que você tá falando? Que banca é essa? O que você tem para falar se você tá na mesma situação que eu? Né? Então foram só pancadas tentando mostrar, cara, você não é ninguém. Então a vida ela vai tentar te mostrar muito isso. O pessoal vai falar, pô, você não tem sucesso. Se você tiver com alguém na mesma posição e se você pensa diferente, as pessoas vão tentar te levar para o lado dela. Uma das coisas que eu fazia muito na época que eu estava nessa padaria, eu não conversava com ninguém, entre aspas, né? Eu tinha o meu trabalho a se fazer e uma das coisas que eu usava, que se incomodava as pessoas muito, era colocar um fone de ouvido. Eu só trabalhava com um fone de ouvido. Ou eu estava ouvindo audiobook, ou eu estava ouvindo podcast de empreendedor. Só que isso incomodava as pessoas que estavam lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 20 anos, estavam nos Estados Unidos ralando na mesma profissão. E ele fala, pô, o que é esse cara? Será que ele acha que ele é melhor do que a gente? Não, eu não acho que eu sou melhor do que ninguém. Porque eu estava numa situação pior do que a deles. Só que eu tinha os meus princípios e eu sabia onde que eu queria chegar. Então isso faz toda a diferença. E aí, voltando para o nosso ponto, agora eu posso voltar. Eu adoro falar isso. Se deixar que a gente vai comentando. O Hamilton, você bem rápido. Hamilton, uma coisa legal da gente trazer para a galera aqui é o seguinte, porque a gente tem muitos amigos, né, que às vezes querem o nosso bem, mas de repente trazem, tem uma mentalidade de escassez e às vezes falam coisas para te ajudar, mas talvez, quem sabe, te prejudique. Mas qual é a diferença realmente quando você está conversando com uma pessoa, conectado com alguma pessoa, daquela pessoa que às vezes está no mesmo lugar, né? Tá no mesmo lugar, tem os mesmos recursos, está dentro da mesma oportunidade. Tá muito claro o que você tá falando. A diferença tua para esse teu amigo, né, que veio a ser amigo teu depois, a diferença era que tu tinha uma visão de futura clara. E quando tu tem uma visão de futura clara, tu está conectado com algo mais forte que você. E aí é aquilo que eu sempre digo. Aprenda com o passado, visualize e planeje o futuro e haja no presente. Porque a visão de futuro é o combustível que tu tem no teu dia a dia para saber que, cara, o melhor está por vir. Ainda não chegou, mas eu tô no caminho. Porque eu não fracassei porque eu não desisti. E no final, sempre dá certo. Se não deu certo, foi porque ainda não acabou. É uma mentalidade de campeão, né? A tua mentalidade... para mim é o que fica muito claro a diferença, a força mental que tu tinha, que é o que as pessoas se entregam hoje, né, e não conseguem fortalecer isso. Irmão, nós temos aí por volta de uns 6 minutos de live ainda. Vou finalizar isso rapidinho. Isso, e aí a galera que tá aqui ainda, dá um print na tela para marcar a gente depois, pra gente compartilhar, falar o que você aprendeu aqui nessa live. Manda lá. Virada de chave rapidinho, então. Então vamos lá para nossa virada de chave. Foi exatamente o Júnior. Esse amigo meu, que era um concorrente, entre aspas, aí acaba a vaidade. Ele me chamou para trabalhar com ele aqui no Brasil. Falou, Hamilton, cara, você não nasceu para estar aí. Você é um cara que tem um potencial gigantesco. E eu preciso de você aqui de volta para o Brasil. Vem para cá, trabalha comigo. Se for o caso, você fica na minha casa, que ele mora em São Paulo. É um dos grandes mentores que eu tenho, né? É ele. E na hora que ele falou, eu falei, cara, não dá. Não dá, tô trabalhando aqui.
o pessoal não vai me liberar, eu tenho compromisso, tá, nos Estados Unidos, eu falei, não dá para ir aí. Eu falei, cara, eu preciso de você aqui no Brasil. Eu falei, cara, não dá, eu vou ver. Aí aquela questão do negociador, não, eu vou ver aqui, se der certo, eu vou pro Brasil, mas a princípio não. Júnior, parece que as coisas foi tão fantásticas que passou. Eu lembro que no outro dia eu estava indo embora. Aí eu estava indo embora, eu pegava o serviço às vezes 4h30 da manhã. E era pertinho, né? Só que lá fazia um frio. Eu já estava acostumado com frio e tal. Tava lá andando pela rua. Foi a primeira vez que eu chorei de verdade. Eu chorei pedindo a Deus. Olha que tristeza. A gente fala que é fácil, que antigamente eu orava, né? Eu sempre orava a Deus. Só que eu tinha um problema tão grande que até para orar eu não fazia aquela oração que às vezes a pessoa está lamentando, ô Senhor, eu não consigo mais. Eu falava, Senhor, ó, eu não vou falar que eu não estou aguentando mais, porque se tomar mais um capote, eu vou levantar de novo. Mas o Senhor está vendo o que está acontecendo na minha vida. Não deixa, eu não preciso sofrer mais que isso. Não, mano. Era mais ou menos dessa forma. Olha, até a oração era soberba. E nesse dia, foi o dia que eu virei e falei, cara, não dá mais. Eu comecei a pensar em tudo que eu tive na vida, tudo que eu tinha, as viagens que eu fiz, o dinheiro que eu já tive na vida, e aonde eu estava, a situação que eu estava. Eu falei, olha onde que eu estou. Eu chorei de desespero. Eu falei, Senhor, eu não consigo mais, eu não aguento mais. Por quê? Eu estava na padaria, eu escutei um menino mais novo que eu falando, pô, mas você está nessa posição, você está igual. Era tanta coisa, só que a minha crença era tão grande que eu ia ter sucesso, que aquilo eu falei, Senhor, o Senhor não planta nenhum sonho em uma pessoa que o Senhor mesmo é capaz de financiar. Então, me ajuda. Eu estou numa situação onde que eu não aguento mais. Agora acabou, cheguei no fim do poço. E foi exatamente esse fim do poço que as coisas aconteceram. Eu recebi esse telefonema, eu fui num amigo meu, o meu chefe, ele me fez uma proposta lá de escala, lá que ele ia mudar dia sim, dia não, perguntou se podia fazer isso. Eu falei, cara, porque eu acho que deu uma dificuldade, mas ele estava pagando, ele não queria mandar embora de jeito nenhum. Eu falei, ó, eu só tô aqui por você, para te ajudar, para trabalhar todo dia. Eu não tinha folga, eu era a única pessoa que trabalhava nos Estados Unidos de segunda a segunda. Eu não tinha folga, todo mundo tinha folga, eu não queria folga. Eu trabalhava muito mais porque eu precisava de dinheiro. E aí ele foi falar, Milton, beleza, vou te deixar você ir pro Brasil. Olha que loucura. Aconteceu tudo assim, ele me deu uma folga na outra semana para voltar pro Brasil. Gente, assim que eu voltei pro Brasil, foi assim, foi batata. Voltei no Brasil, humilde, conversei com esse amigo meu. Eu lembro que na época eu estava sem carro, sem nada, ele me deu um carro e falou, meu irmão, vai trabalhar. Trabalha, esquece o resto. E eu já pensei, falei, cara, o tanto que eu trabalhei fora do Brasil, igual burro, se eu fizer o que eu fiz lá, aqui dentro do Brasil, acabou, minha vida muda. Conclusão, Júnior, foi questão de um ano. A minha dívida foi paga 100%. Todo mundo que eu devia, super amigo, eu ligava para as pessoas para pagar. Olha que loucura. Hoje tem um faturamento, né? Tenho questão de bens, muito mais de 1 milhão. Não trabalho, não sou funcionário público mais. Vivo dos meus rendimentos, dá para pagar as contas. Não tenho conta atrasada, tá tudo em dia, tudo certinho. E, tipo assim, a vida ela acontece, gente. Às vezes o pessoal acha que não dá para ter sucesso. Quando é para ser, é questão de um ano. Se você acredita de verdade, você consegue fazer um mês virar um ano. Você consegue fazer um ano virar 10 anos. Eu falo com o pessoal, eu falo até com meu pai, com meus irmãos, com meus amigos, que se eu tivesse na polícia, você pode calcular, o que eu tenho hoje de bens, eu nunca ia comprar com o salário da polícia. Eu ia morrer, eu poderia ficar ali eu ia aposentar, eu ia ficar velho e todo o dinheiro, recebendo todo mês, sem gastar nada, eu não ia ter o que eu tenho hoje. Então eu falo que hoje eu sou muito feliz com tudo que eu tenho, muito feliz com as conexões que Deus me deu. Eu falo que não é dinheiro. Deus não te dá nada que você não possa entregar para os outros. Então, às vezes, quando eu ensino as pessoas a questão de operação no mercado financeiro, é exatamente para tentar abrir os olhos das pessoas. Eu falo que a Cássia, eu fico até brincando com ela, que eu falo para mim foi o maior presente, porque eu lembro das crenças limitantes que ela tinha e hoje a mulher que ela se tornou em questão de querer arriscar mais, de querer fazer, porque é exatamente quando você sai da sua zona de conforto que o resultado ele acontece. Porque na zona de conforto não muda. E se você acreditar, primeiro, em você, porque a mudança ela vem de dentro. Para você sair da zona de conforto, você tem que ter certeza do que realmente que você quer. E igual a gente fala, né? O Cortella fala, a gente só tem uma vida. E o que você está fazendo se você não existisse, que falta você faria? Daqui a pouco, irmão, tempo, temos 20 segundos. Ó, quem quer assistir a live de novo,
entra lá no grupo do Telegram, que eu vou enviar lá a gravação amanhã ou depois, irmão. E não queria te cortar, mas sou obrigado. Gratidão de coração. Tamo junto. Tamo junto. Se falamos agora quando desconectar, cara, tu é incrível. Que história